Boa noite. A edição do Jornal Nacional hoje apresenta o principal tema como Brasil Império, período regencial. A regência trina provisória foi uma regência constituída de 3 pessoas eleitas pela Assembleia Geral de acordo com a Constituição de 1824. Foram eleitos Costa Carvalho Moderado, representando o Sul, Braulio Muniz, Exaltano, representando o Norte, enquanto ao centro era mantido o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. O padre Diogo Antônio Feijó foi uma das pessoas de maior destaque na regência trina permanente, nomeando para o cargo de Ministério da Justiça, tinha como meta garantir a ordem pública, que interessava diretamente aos moderados. Organização partidária. O partido político é um grupo organizado legalmente formado com base em formas voluntárias de participação numa associação orientada para ocupar o poder político. E vamos descobrir mais sobre esse assunto com a repórter Brenda Reis. O debate político nesse período foi bastante acalorado e girava em torno dos 3 grupos políticos que gradativamente se transformaram nos 2 partidos políticos do Segundo Reinado. São eles, liberais moderadores, em geral eram monarquistas que defendiam a limitação do poder moderador, defendiam a monarquia constitucional no país e tinha como referência o padre Feijó. Liberais exaltados eram defensores abertos do federalismo, isto é, que ampliara a autonomia das províncias brasileiras. Alguns dos exaltados eram defensores da República e o nome mais influente desse grupo foi Cipriano Barata. Também temos restauradores, que eram defensores do retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro e tinha como referência José Bonifácio, um dos maiores expoentes. Ao longo do período regencial, esses grupos foram se convertendo-se nos 2 partidos de centralização à política durante o Segundo Reinado. Guarda Nacional. A nova tropa, formada em 18 de agosto de 1831, composta apenas de cidadãos de alta renda, mostrou-se ser um considerável instrumento repressor. Agora, o repórter Paulo vai falar melhor sobre o assunto. Guarda Nacional foi criada em 18 de agosto de 1831 com o objetivo de assegurar a estabilidade política do país. Era composta por cidadãos de alta renda e mostrou ser um considerável instrumento repressor. Ela tinha como propósito também defender a Constituição, a liberdade, a integridade e a independência do Império Brasileiro. Além disso, o poder a ela concedido, seus membros teriam como firmar e sedimentar o seu compromisso de manter a tranquilidade e a ordem pública. O Código Criminal de 1830 foi o primeiro Código Penal brasileiro, selecionando poucos meses antes da abdicação de Dom Pedro I, em 16 de dezembro de 1830. O ato adicional. Foi chamado de ato adicional a medida de adicionar e alterar a Constituição de 1824, estabelecida após a independência do Brasil. Além dessa distribuição, o ato adicional restabeleceu também a distribuição de renda entre o governo central, províncias e municípios. Agora passarei a fala para a repórter Natiele, que vai falar melhor sobre o assunto. O ato adicional atendeu aos interesses de exaltados e moderados por meio da criação de um clima de maior pacificação política, mediante a liberação da vida política brasileira. Porém, após a instauração da regência Luna, iniciou-se um conjunto de revoltas regionais que levariam a elite brasileira a se afastar da postura liberal, para voltar a impor medidas conservadoras, evitando assim os distúrbios locais e a ampliação das reformas democráticas, tão desagradáveis para a elite. No ano de 1835, o padre Feijó retornou à política brasileira, eleito para chefiar a primeira regência Luna. Apesar das concessões liberais e de maior autonomia política das províncias, o Brasil continuou vivendo um período de instabilidade. Politicamente, ocorreu uma reordenação entre os partidos. Substituindo os 3 grupos partidários existentes, o poder político brasileiro passou então a ser disputado majoritariamente por 2 facções políticas, os progressistas e os regressistas. O Partido Progressista foi formado pelos antigos membros dos partidos exaltados e do moderado. Eram defensores do padre Feijó e lutavam pela manutenção da autonomia das províncias.
Já o Partido Regressista reuniu políticos do Partido Moderado e do Restaurador, que desapareceu após 1834 com a morte de Dom Pedro I em Portugal, o que inviabilizava seu objetivo político. Feijó enfrentou grande oposição, o Congresso, que acusava o regente de não empregar forças suficientes para acabar com as revoltas regenciais, ao mesmo tempo em que ele entrava em conflito com a Igreja, ao defender o fim do celibato clerical. Feijó renunciou, então dando fim à fase conhecida como Maré Liberal, devido a um enorme desgaste na condução do seu governo. Regência Una de Araújo Lima. Araújo Lima, membro do grupo regressista, assumiu interinamente em 1837, mas foi posteriormente eleito em 1838. Era o chamado Regresso Conservador. Golpe da maioridade. A Declaração da Maioridade de Dom Pedro II, também referida na história do Brasil como Golpe da Maioridade, ocorreu em 23 de julho de 1840, com o apoio do Partido Liberal, e por fim ao período regencial brasileiro. E vamos descobrir mais sobre este assunto com o repórter Hércules Davi. A antecipação da maioridade foi a estratégia do Partido Liberal para dar o fim ao período regencial de 1831 a 1840, quando o Brasil foi governado por regências. Isso aconteceu por conta da abdicação de Dom Pedro I para de Dom Pedro II como imperador do país. O herdeiro só tinha 5 anos naquela ocasião. Rebeliões regenciais. Durante o período regencial, o Brasil foi varrido por diversas revoltas, que são genericamente classificadas como rebeliões regenciais. Agora, a repórter Brenda vai se aprofundar no assunto. Foram rebeliões que aconteceram por todo o Brasil durante o período regencial. Os anos entre 1831 e 1840 foram marcados pela instabilidade política, falta de governo presente e unificado, assoma a má qualidade de condição de vida da população. O período regencial é o tempo intermediário entre o primeiro e o segundo reinado. As principais revoltas do período regencial aconteceram no Norte, Nordeste e Sul. Elas são Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, ocorrida na província de São Pedro, do Rio Grande do Sul. Revolta dos Males, ocorrida na província da Bahia. Sabinada, ocorrida na província da Bahia. Balaiada, ocorrida na província do Maranhão. E a Cabanagem, ocorrida na província do Grão-do-Pará. A grande massa dos cabanos era composta de tapuios. Quem eram os tapuios? Os tapuios eram indígenas que eram catequizados, eram escravizados nas fazendas, trabalhavam nas cidades de Santarém, Óbidos, Aveiro. E quando eclodiu a cabanagem, os tapuios viram a grande chance deles mudarem a história, deles se libertarem, se vingando e mudando a estrutura da sociedade. Na ilha do Marajó e em terras do atual estado do Amapá, ocorreram violentos conflitos. Santarém foi ocupada pelos cabanos. Manaus aderiu aos revolucionários sem resistência. Existem vários líderes que ainda hoje são lembrados no interior da Amazônia, né? E além do Apolinário Maparajuba, que foi o grande líder lá de Cuipiranga, que foi morto numa batalha aqui em Manaus, um outro líder muito lembrado é Jacó Patacho. Quem era o Jacó Patacho? Era um rebelde por natureza, um líder entusiasmado, cheio de esse senso de justiça, que ele veio de Belém, junto com um outro tapuio, que era o fiel escudeiro dele, e por onde eles passavam, eles iam libertando negros, escravos, índios, matavam os portugueses na espada, e os negros e os indígenas libertados amarravam as suas canoas atrás da canoa do Jacó Patacho com as outras canoas de gente que já havia sido libertada. E dizem que quando a esquadra do Jacó Patacho se aproximava das fazendas, era um terror, porque os fazendeiros viam aquilo que era uma enfiada de canoa, e os homens ficavam apavorados, principalmente os brancos que escravizavam os negros. A violência durante a cabanagem foi praticada não só por aqueles que comandavam a repressão, mas também por cabanos que se vingavam de alguns proprietários de escravos.
Alguns historiadores analisaram detalhadamente processos judiciais instaurados contra revoltosos após o fim da cabanagem e constataram que, de fato, a violência não estava compartimentada em apenas um dos lados do conflito. Sabinada. A Sabinada foi uma revolta provincial que ocorreu em Salvador, no qual essa revolta foi conduzida pelas classes médias soteropolitanas insatisfeitas com o governo do Rio de Janeiro, no qual a nossa repórter Natiele irá falar mais sobre essa revolta. A Sabinada foi uma revolta que aconteceu na província da Bahia, entre os anos de 1837 e 1838, durante o Brasil Império. Nesse período, o Brasil não tinha imperador no trono e o comando do Império Brasileiro estava nas mãos dos regentes. Por isso, afirmava-se que a revolta da Sabinada ocorreu no período regencial. A revolta recebeu esse nome por conta do líder Francisco Sabino. A participação da camada popular nela demonstra a crise social que o Brasil enfrentava naquela época. Os revoltosos desejavam implantar uma república na Bahia, mas foram contidos pelas tropas imperiais. A Balaiada foi uma revolta que eclodiu na província do Maranhão entre os anos de 1838 a 1841. Agora o repórter Emerson vai explicar um pouco. A população do Maranhão vivia em condição de miséria. Em 1838, um mestiço chamado Raimundo, apelidado de Cara Preta, invadiu a cadeia de Vila Manga para libertar seu irmão. Isso o fez ficar conhecido e ter apoio de parte da população. Novas investidas contra outras vilas começaram a ocorrer, com o objetivo de reivindicar melhorias sociais e econômicas. O Raimundo obteve o apoio de Manuel Francisco dos Anjos, conhecido como Balaio, fazendo o movimento ser chamado de Balaiada. O apoio mais importante foi de Cosme Bento de Chagas, conhecido como Preto Cosmo, que liderava 3.000 escravos fugidos. Em 1839, tomaram a cidade de Caxias e enviaram um representante ao governo de São Luís, com exigências para evitar uma batalha, mas não foram aceitas. Em 7 de setembro do ano seguinte, o coronel Luiz Alves de Lima e Silva assumiu a presidência da província com a função de acabar com a revolta. Ele conseguiu abafar a Balaiada, que se mostrou desorganizada. Com a chegada de Dom Pedro II, em 1840, Lima e Silva concedeu anistia aos balaios, com a rendição de 2.500 pessoas, e com os líderes que resistiram sendo presos e mortos. Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha foi como ficou conhecida a Revolução ou Guerra Regional de caráter republicano contra o governo imperial do Brasil.